A gente quer zoar, a gente quer jogar, mas também tem que estudar. A gente quer brincar, a gente quer zoar, a gente quer jogar, mas também tem que estudar. Acordo de manhã e já tomo meu café. Refeição mais importante para me manter de pé. Adoro soltar pipa, adoro jogar bola, mas antes do lazer, obrigação de ir pra escola. Peça a vez do... Oi, está começando o Lugar de Quarentena. Tempos de pandemia e como acontece em todas as feridas, a cura vem pelas bordas. Estamos fazendo este podcast para entender e compartilhar diferentes vivências e impactos do Covid-19 nas periferias, partindo dos distritos de Parelheiros e Marcilac. Uma realização do coletivo Arquiperifa, diretamente dos extremos da sul de São Paulo, que comunica na intenção de engajar a quebrada. Arquiperifa sou eu, Luara, Júlia Biagioli, Davi Biagioli, Laura da Silva e Fernanda Luchiari. Hoje, nós vamos falar sobre as aulas à distância para o ensino básico. Em um território com acesso à internet precarizado, como ficam os alunos e professores da rede pública nesses tempos de isolamento social? Para responder essas e outras questões, vamos conversar com Danilo de Carvalho, professor da rede pública, Adriana Simões, mãe de alunos, e o Davi, aluno do ensino médio em uma escola estadual. Eu quero começar pedindo para vocês se apresentarem e falar um pouco de como vocês estão, como está a situação em geral aí no bairro de vocês. Eu sou o professor Danilo de Carvalho, eu moro no distrito de Parelheiros, mais precisamente no bairro do Imbura, onde eu também trabalho alfabetizando crianças de 9 anos e sou professor do ensino médio também no distrito de Parelheiros, em uma escola tradicional. Eu penso que a questão do Covid, a questão da pandemia, a questão do isolamento social só veio ainda mais intensificar a questão da diversidade social, da diversidade financeira e trazer um pouco mais à tona as dificuldades que a gente já sabe que a grande população aqui dessa região já enfrenta em tempos normais, até que a gente pode associar as dificuldades a uma certa ou determinada normalidade. Oi, eu sou Adriana Simões, eu moro no Jardim Rochelle, próximo ao Leda Guimarães. Tenho 5 filhos, 4 na escola estadual, Leda Guimarães, uma de 4 anos. No Jardim Novo Parelheiros, EMEI, nessa coisa da pandemia tá complicado, porque ter 5 crianças dentro de casa é difícil. Atualmente eu tô desempregada, só meu marido tá trabalhando, só que deram férias para ele poder ficar em casa. Eu sou Davi, sou estudante de escola pública aqui no Imbura também, moro aqui. Tem sido bem difícil a questão de conseguir me organizar. Como foi dito no outro podcast pelo Micole, a gente já não é muito incentivado e eu tenho o privilégio de ser incentivado e ter como fazer isso aqui na minha casa. Mesmo assim, tá sendo muito difícil. Então, imagina para quem não é incentivado e não tem lugar ou a galera tá fazendo muito barulho em casa. Então, eu tô aqui para falar um pouco dessa visão. Vamos começar com as perguntas, então? Acho que a primeira coisa que a gente gostaria de saber, que vocês já até introduziram um pouco na fala, é como está sendo esse período para vocês. Como está sendo dentro de cada papel aí, como mãe, professor, aluno. Só deixando bem claro que na situação de que qualquer elogio que eu faça a questão de ensino nesse momento, as atividades feitas por professores ou pelas escolas públicas, em nenhum momento eu estou elogiando o governo em si, o PSDB, né? Já de antemão deixo bem claro que assim, eu tenho todas as ressalvas possíveis contra o soberano do nosso estado. Mas enfim, eu já utilizava alguns métodos online de atividade com os alunos, até por ser a geração dos meus alunos do ensino médio e ser a geração também dos meus alunos do ensino fundamental. Então eu já dava trabalhos para casa no sistema online, já dava trabalhos para casa na questão no uso da ferramenta online, não só como pesquisa, mas da elaboração mesmo de toda essa temática, né? Mas o ensinar e o educar, eu creio que precisam ser presenciais. É extremamente diferente você ensinando por chat, por live, porque você não tá vendo a expressão do rosto dos alunos, você não tá se percebendo também, né? Para passar uma live, passar uma aula na live, eu gravo, eu tenho um roteirinho e eu tô detendo, né, aquele conceito
aquele conhecimento naquele momento. Na sala de aula você constrói um conhecimento, né? Você constrói um conceito, você começa a falar de um assunto, o aluno interrompe com uma dúvida, né? Te aborda já em outro assunto e assim acontece a aula. Isso é educar, isso é ensinar. Então você tá distante, só mandando roteiros, falando de roteiros, eu penso, é bastante complicado. E quando eu olho para a região onde nós moramos, eu, por exemplo, tenho internet via rádio, né? Que já é uma porcaria. Paga-se muito caro não se ter uma internet de qualidade. E aí eu tenho alunos meus que moram em bairros ainda mais afastados do que eu, a saber, o Jardim dos Eucaliptos, por exemplo, né? Eu recebi áudios de mães que disseram que era para eu deixar a atividade impressa na escola para eles pegarem, por nem a telefonia móvel pega lá, né? Então, como que vai se cobrar ou como que vai se implantar um sistema totalmente online? É desumano pensar, né, que a criança vai ter um bom retorno, vai ter um bom feedback para você aí. Olha, no meu caso, com 5 filhos, uma no ensino médio, 3 no ensino fundamental e a pequenininha na EMEI, tá complicado, porque você tem que estar tomando conta. Eu tenho um que as aulas são 7 horas da manhã, são 2 aqui em casa, não tem celular, então eles assistem pela televisão. Só a minha do ensino médio assiste pelo celular. Tem algumas escolas, a ULEDA e a da minha bebê, começou a fazer pela página do Facebook, aí começou a fazer leitura de contos para as crianças, umas brincadeiras, porque assim, a gente que tem criança pequena, é complicado para você, como que você vai sentar e ensinar uma coisa? A criança não para quieta, a Marina de 4 anos não para quieta. Então em casa eu fiz uma horta, então ela me ajuda a mexer na terra, entendeu? Me ajuda a plantar, e isso divide bastante o tempo dela. Então todo dia ela acorda, quer ir molhar as plantinhas, quer ir cuidar, ver se cresceu um pouquinho. O de 10 anos já é complicado, porque ele tem que acordar às 7 horas da manhã, acorda desanimado, então tem que estar junto, tem que ficar de olho, entendeu? A do ensino médio, ela é mais tranquila, ela mesmo liga o celular, ela vê, a gente tem o privilégio de ter a internet em casa, o Wi-Fi, entendeu? Mas tá muito complicado para você explicar, que a minha bebê sempre saía com a gente para ir comprar qualquer coisa, para você explicar que ela não pode sair na rua, meus filhos que não podem sair na rua, entendeu? Ainda bem que eles têm uma consciência legal, se eles saírem na rua, eles podem, além de estar passando para os outros, estar passando para mim, para o pai deles, então eles têm essa consciência, ficam em casa, só que às vezes é uma loucura, às vezes você quer um pouquinho de silêncio, um pouquinho de paz, aquela idade que um tá socando o outro toda hora, entendeu? Mas aqui na nossa região eu ainda vejo muita gente andando, quando eu vou no mercado alguma coisa, muita gente levando na brincadeira, entendeu? Se aglomerando, e é complicado. A gente já é uma região que é afastado, é tudo mais difícil, e o pessoal não tá levando a sério. Eu acho que é isso, e mexe com a cabeça de todo mundo aqui em casa. Eu estudo no Wilton Reis e o Wilton Reis ele abrange principalmente pessoas que não têm internet. Não gosto das aulas online, mas a parte que eu achei mais viável foi ter aulas da TV para as famílias que não têm internet. Mas mesmo assim é muito complicado. O aplicativo, o chat, que você consegue fazer uma pergunta, às vezes o professor responde, às vezes não. Aqui em casa eu também tenho o privilégio de ter internet, mas é muito ruim. Teve muitos dias que eu não consegui ver a aula. Por exemplo, o primeiro dia eu não consegui entrar na aula online, mesmo que eu tenha internet, sabe? Voltando naquele assunto, a gente não é incentivado. Eu tenho muitos amigos que, tipo, não estão entrando, porque não sabe o RA, não sabe a senha do centro de mídia. Sei lá, ou não sabe, ou não tem vontade, ou às vezes não tem tempo, porque você estando em casa, coisas também são solicitadas pra você, às vezes tem que cuidar do irmão. Então, assim, as coisas, quando você vai pra escola, você tem um mínimo de incentivo, você tá ali com o professor olhando pra sua lição. Às vezes você tem uma dúvida e com certeza o professor vai ali te explicar e te mostrar como faz. Quando você tá numa live, quando você assiste alguma coisa, é frio. Teve uma aula de geografia que o professor, ele falava palavras que eu simplesmente não entendia. Mas assim, eu anotei a palavra e pesquisei depois. A gente não é incentivado. Então, se você não é incentivado a nem fazer as lições e as aulas dentro da escola, como que você vai pesquisar uma palavra que você não conhece, sabe? Hoje, a professora passou uma lição sem sinopse. A sinopse estava meio difícil de entender e eu não tenho como falar com ela, sabe? Porque ela só responde em horário de aula dela. Então, às vezes eu tô
tô fazendo a lição em um horário e ela só vai me responder 2 dias depois e eu não tava entendendo. Se eu fizesse essa lição em sala de aula, ela me explicaria, mas eu simplesmente não entendi. E, assim, eu dei meus pulos, sabe? Quando, tipo, eu tenho a consciência que eu tenho que aprender aquilo, é uma coisa diferente. Mas eu, por exemplo, tenho um amigo muito próximo que ele falou, mano, eu não vou fazer. Aí ele falou assim, eu não entendi, o problema não é meu. Mas dá pra entender essa lógica. Ele mora com o irmão mais novo, com as primas, e é ele que toma conta. Então, assim, ele consegue ficar o tempo de assistir aula livre, mas o resto do dia é cuidando dos familiares, sabe? A avó dele tá em estado de cama, então ele tem que estar ali todo o tempo disponível. E como que você vai falar assim, você enquanto aluno vai falar pra avó, eu não posso agora te levar um copo d'água porque eu tô fazendo lição. Então são coisas que simplesmente não foram pensadas. Quando você vai pra escola, você sai de casa, você muda o ambiente. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande quando você sai do seu estado de conforto e vai para um lugar para aprender. Apesar de todas as problemáticas que tem na escola, é extremamente melhor do que aula online. Então, eu acho que em relação a incentivo, isso vai de família para família, porque assim, aqui, agora eu tô desempregado, né, mas eu sempre incentivei os meus filhos a estar estudando, tanto é que quando eles estavam no começo da pandemia, eu tava dando meio que uma aula para eles em casa, eu pegava o que eles aprenderam por último na escola, tentava passar alguma coisa em casa, assim. O problema é que muita gente que às vezes mora nas periferias, não tá nem aí para educação dos filhos, entendeu? E isso eu brigo muito com meus filhos, porque assim, por mais que seja aula na TV ou lição que a escola manda via e-mail ou que a escola manda buscar lá, eu tô sempre incentivando meus filhos a fazer e eu tô sempre perguntando, eles assistem uma aula na televisão e aí, vocês estão entendendo? O que foi que passou hoje? Entendeu? Tem alguma dúvida? Entendeu? Pega o livro, pega o caderno de estudo, não consegue? Vamos conversar, vamos procurar. Entendeu? Eu acho que isso que falta muito. Eu tenho uma vizinha aqui que tem 5 filhos também. Uma estuda muito, sozinha, não precisa nem incentivar. A outra não quer estudar e ela não incentiva a filha. Tá tudo bem, entendeu? Tem uma que estuda, a outra não precisa estudar tanto. Eu acho que não é assim. É difícil. Com 5 filhos é super complicado, Mas você tem que sentar, tem que procurar e estar ali junto com os filhos e ter isso que você tá falando, Davi, sobre tem ter incentivo. É muito, ainda mais agora em época de pandemia, tem que ter incentivo. Outro dia o Marco Antônio tinha que estudar, estava no horário dele de estudar, mas a louça era dele. Eu falei, não, larga a louça aí, vai estudar, depois a gente se vira, entendeu? Ele foi assistindo a televisão. Então é isso, tem que ter um incentivo e tem que partir de casa, entendeu? Nessa época de pandemia tem que partir de casa. Acho que uma coisa muito crucial para a gente pensar sobre esse assunto é que as realidades são diferentes, né? A realidade de um pai, a realidade de uma mãe, como que essa pessoa vê a vida ou como ela foi educada, né? Chegou um áudio aqui pra gente que a gente tava conversando esses dias, que é um menininho que ele manda uma mensagem de áudio pra professora. E ele fala pra professora assim: Oi, professora, tudo bem? A mãe não... Eu não... Assim... Você, professora, sem você, professora, eu não consigo aprender bem. A mãe não é igual você. Você tem as manias de pro. A minha mãe não tem, ela trabalha num restaurante. Ela só tem a mania de fazer comida. Me desculpe de incomodar agora, mas só que eu queria falar pra senhora isso. Então, eu acho que a vivência das pessoas também é muito diferente, né? É muito importante que a gente entenda isso e veja como isso se dá dentro da nossa realidade. Desde o governo Temer, a gente tem uma realidade de um ensino, de uma vontade de fazer com que o ensino básico se torne à distância. E aí, a gente vem pro governo Bolsonaro que reforça isso e também traz como uma perspectiva de tirar o marxismo da cabeça das crianças, porque você coloca direto na mão dos pais uma responsabilidade que também é do Estado, que também é dessa educação básica que precisa ser de qualidade e mínima, né?
Eu acho que o grande problema não é realmente o ensino à distância, mas é o caminho que nós vamos fazer até lá. Pode existir um ensino à distância com extrema qualidade, com grandes chances de sucesso, mas não dá para você fazer isso em um momento como esse de pandemia e segurar todas as vertentes que a gente está tendo nesse momento e bater o martelo e falar, não, vai ser assim porque dá certo. Joga na TV para quem não tem internet, põe no aplicativo para quem tem celular, e os pais que são letrados, alfabetizados ajudam, os que não são, né, torcem pelo melhor. Não é assim que a gente pode esperar. É preciso construir um caminho até lá, um caminho até chegar o ensino totalmente à distância para que ele tenha sucesso. Com relação ao incentivo, eu penso que incentivar varia muito de qual casa você está falando, né? Quem são as pessoas que moram com esse seu amigo? Quem são as pessoas que moram com você? Quem são as pessoas, por exemplo, que moram lá com o mocinho que não tem acesso à internet, não tem acesso à televisão? Há muitos dos meus alunos que são educados, né, criados literalmente, sustentados pelos avós. Então o incentivo dos avós possivelmente vai ser aquele incentivo que deu para os pais dele lá na década de 80, na década de 70. Vai ser um bom incentivo para esse momento? Não. Tem gente que diz, mas caráter, a questão do bom senso é o mesmo? Não, o caráter e o bom senso ele também muda de acordo com a geração que está se vivendo, com o tempo. Nós analisarmos o que se ouvia em letra de música, como se dançava, como se ia a locais públicos, isso mudou, e mesmo assim é considerado caráter. A moça que acabou de falar agora, teve uma parte da fala que ela disse que criança é agitada, é difícil segurar uma criança sentada, né? E aí dá para se trazer uma grande reflexão em cima disso, porque eu sou uma das pessoas que mais atuo em cima de paralisações, de manifestações de greve de professores. Por quê? Porque você imagina ela é mãe, né? Exerce toda aquela autoridade de mãe, de responsabilidade, carinho, autoridade emocional, financeira, materna. Uma criança, ela conseguiu emitir esse comentário, né? Que criança é agitada, quieta. Imagina um professor, que eu também alfabetizo, com 35 alunos. E você chama a sociedade para vir para as ruas, para lutar contra esse governo, para que as pessoas entendam que não tem como você alfabetizar 35 crianças dentro de uma sala, e na maioria das vezes a gente tá achado como vagabundo. Por quê? Porque trabalha para o governo e mesmo assim faz greve, né? Então, eu penso que dá para se construir um caminho até o ensino à distância, ser consolidado, ter sucesso, mas a gente precisa também começar a educar essa geração. Se não me falha a memória, o significado mesmo da palavra educar é trazer para fora, né? Levar a pessoa ao conhecimento. Então, é preciso que a gente comece a educar também as pessoas que estão fora do estabelecimento público, que é a escola. As pessoas precisam entender que educação não acontece só ali dentro daquela sala de aula, sala número 1, a sala 2. A educação também acontece no trânsito, a educação também acontece na questão da gentileza, a educação também precisa acontecer no momento de conscientização como esse, de que as pessoas precisam estar afastadas. Quando as pessoas entenderem literalmente o que significa educação e se apropriarem da educação, tomarem pertencimento, né, como a moça bem disse lá no outro podcast, se pertencer à educação e ver que a educação não é só para quem tem um diploma universitário, para quem é magistrado, aí eu penso que a gente está na base, no caminho certo para sentar e discutir realmente um ensino à distância que seja bom e seja para todos. Eu penso que o educar e o ensinar precisa ser para todos. Se o meu vizinho, né, que divide um muro da minha casa com a parede da minha casa, ele não está tendo acesso à mesma educação, ao mesmo ensino, então não é educação, não é ensino, é segregação. Por algum motivo eu estou tendo acesso a alguma coisa que ele não tem, e esse motivo precisa ser tirado do nosso meio, né? Então, como todo mundo citou, a questão da internet limitada, né? A distância pode facilitar no trajeto, mas prejudicar em outro, porque as pessoas que estão distantes quase não acessam. Vocês acham que a falta de infraestrutura da escola atrapalha tanto o aluno quanto o professor? Com certeza, a falta de infraestrutura afeta todos que fazem parte desse conjunto, né, de ferramentas e de parte da educação. É uma coisa que se pensar e é meio ilógico. Como que o governo conseguiu, segundo ele, um convênio com uma empresa de telefonia tão grande, né, tão rápido, conseguiu 3 canais de televisão, e por que não melhorar a sala de aula no momento de uma normalidade? Você pegar uma sala de cirurgia, a cada 5 anos a quantidade de adaptações, de melhorias que acontecem dentro de uma sala de cirurgia é enorme. E nós temos a mesma sala de aula de 1960 e 1970. A infraestrutura é sim uma ferramenta que precisa ser melhorada, precisa ser estudada e precisa ser adaptada à nossa realidade, com certeza.
Eu penso que tem que melhorar muito. Você vê que atualmente nessa pandemia eles conseguiram fazer coisas mirabolantes muito rápido, e aí a gente vê que tudo isso que eles gastaram era para ter sido gasto muito antes, porque a saúde e a educação realmente vem em primeiro lugar, entendeu? Porque a saúde na época de pandemia precisa agora dos estudos para poder chegar numa vacina, e você vê escolas hoje completamente depredadas. Tem escolas aqui em Parelheiros que estão em situações, o Leda aqui tem uma parte que está um matagal, as salas do Leda ainda tem aquelas lousas todas quebradas, o quadro, a lousa verde ainda, coisa que em bairros de classe alta, de classe média alta, as lousas já são completamente diferentes, e aqui tudo acabado, entendeu? A e-mail da minha filha pequena ainda não, a e-mail é toda arrumadinha, só que assim, ainda falta muito. Sala de computadores toda depredada, metade dos computadores não funciona. Então, assim, tem que melhorar muito a infraestrutura da educação. Bom, eu acho que já foi dito bastante do que eu penso. Uma vez me falaram, eu não tenho fonte disso, que para as escolas que têm um rendimento, entre aspas, melhor, o Estado dá mais estrutura para elas. E eu não vejo lógica nisso. Como uma escola que tá indo mal recebe menos estrutura do que uma escola que tá indo, entre aspas, bem e tudo mais. Muita coisa não tem lógica. Eu acho que a gente não tem infraestrutura e tem que ser melhorada. Como a Ju falou, algumas pessoas defenderam tirar da escola todos os alunos com o estímulo de despolitizar. Vocês acham que a escola estimula a formação de uma consciência crítica? Além disso, vocês acham que o método de aprendizagem presencial ele é mais efetivo? Bom, eu acredito que sim, o método presencial para a nossa sociedade, para o Brasil, para essa geração, presencial sim é o mais favorável. Eu não penso que tenha sido uma jogada aí de despolitizar as pessoas. Eu já estou há bastante tempo dentro de escola, né? Já passei pelas 6, pelas EMEIs ali do Parelheiros, escolas de ensino médio, escolas do ciclo 1 de alfabetização, mas eu ouvi o comentário da mãe e ela disse sobre a questão de largado a escola, né? As louças ainda estarem ruins. Davi comentou há pouco sobre a quantidade de verba que é mandado para a escola, de determinadas regiões, escolas de acordo com o INDE, mas é preciso questionar também a população e as pessoas que estudam dentro desses locais, fazem uso desses locais, se elas também se percebem ali dentro, né? Porque você pode investir 1 milhão, 2 milhões de reais, se as pessoas não se perceberem dentro da escola qual é a real finalidade da escola, qual a real finalidade do professor ali, não vai ter incentivo milionário que vá resolver essa situação. Porque na maioria das vezes, e eu posso dizer que na maioria das vezes, infelizmente até na periferia, você vê que as pessoas vão mesmo por ir. Eu estou indo porque está escrito em algum lugar que eu preciso terminar o ensino médio, e eu já sei que o ensino médio, o diploma do ensino médio não me forma nada, depois eu vou pensar no melhor, depois eu vou fazer o melhor. Você percebe que mesmo você falando de políticas públicas, mesmo você falando de políticas sociais, as pessoas ainda não se dão conta que se ela pegar o lápis e riscar aquela carteira, se ela pegar uma borracha, né, e tapar, entupir ali a fechadura da porta, aquilo ali é dela, elas não percebem. E aí, muitas delas têm assim, discursos fabulosos, maravilhosos. Olha, o governo não olha pra mim, mais uma vez ressaltando que eu não estou defendendo o governo do PSDB nem Dória, mas assim, o governo não olha pra mim, o governo largou a gente aqui da periferia, mas o quanto aquela escola faz parte de você, o quanto você faz parte daquela escola, né? E aí eu volto naquele princípio da educação. As pessoas precisam se perceber dentro da educação, como figura importante, como parte íntegra dessa engrenagem. O professor pode ser mestrado, a escola pode estar super bem amparada, com uma infraestrutura show de bola, mas se a casa, se o aluno não chega na escola com aquele foco, com aquele objetivo, não vai ter ensino nem presencial, nem ensino à distância, com quaisquer que seja a ferramenta que dê um suporte que ele realmente possa usar aí nos dias vindouros da vida dele. Olha, eu concordo com o professor. E aqui em casa eu prego muito isso para os meninos, que o ensino presencial faz toda a diferença. Você tem que cuidar da escola porque é sua. E eu falo para eles, você tem que respeitar muito o professor. O professor ganha muito pouco para estar ali aguentando um monte de jovens gritando, que às vezes, como vários eu já ouvi, vou só terminar o ensino médio porque minha mãe me obriga, entendeu? Dali para frente já não sei o que eu vou fazer. Mas tem que dar valor, porque tudo
lá é seu. Eu falo sempre pros meus filhos que eu faço questão de ir em todas as reuniões, saber o que tá acontecendo. Eu até olho as carteiras para saber se... Eu falo para eles, não é para riscar carteira, não é para quebrar nada. Tem que tomar cuidado se for por uma sala de computação, uma biblioteca. Tem que tomar cuidado porque tudo ali é seu. Tudo é para você crescer e ser uma pessoa melhor, ser um ser melhor. Em relação à política, eu acho que, pelo menos a dos meus filhos, ela incentiva eles a serem bastante críticos, entendeu? Da bebê não, que da bebê não conta tanto ainda, mas do Leda ensina eles a serem bastante críticos, nem não apoiar, mas ter a sua própria opinião em relação à política. E aqui em casa a gente também ensina bastante em relação à política para eles. Então, Danilo, eu concordo muito com a sua fala. Eu acredito que se não houver a participação dos dois lados, nada funciona. Mas, como os dois disseram, eu tenho uma dúvida que com certeza não vai ser respondida. Mas por que o aluno não tá nem aí pra escola? Eu não acredito que seja só por falta de incentivo dos pais. E mesmo que seja, por que os pais não estão incentivando? Será que é porque eles não estão nem aí pro futuro dos filhos dele? Ou é porque, sei lá, eles não têm tempo, entre aspas, tem mais coisa pra fazer? A gente vive aqui na periferia, principalmente, a gente tem que olhar pra esse lado que pais normalmente trabalham o dia todo, 12 horas por dia, 8 horas pra ir e voltar. Eles dão a vida e daí a gente abre um leque de outras coisas, mas e daí chega em casa e só não tá bastante anestesiado da vida. E por que esse jovem, vendo tudo isso acontecendo, talvez dentro da escola, sofrendo algumas coisas que eles simplesmente não podem passar pros pais, como que ele vai acreditar que aquilo é realmente bom pra vida dele? Aí eu sei que eu abri bastante, mas é que é uma discussão muito aberta. A gente não pode só falar que ou o Estado não garante o estudo, ou que os pais não incentivam os filhos a estudar e a não degradar a escola, porque aí a gente vai para um monte de outras coisas. Tentando esclarecer, mas bem sucinto, bem resumidamente, porque a cultura latina, infelizmente, não é uma cultura que está apegada ao conhecimento. O conhecimento não é importante ainda entre as famílias latinas, entre as famílias latino-americanas, né? Você não vai ver, assim, em sua maioria, as famílias tentando com o filho ali para ler um livro. Não se tem a cultura do conhecimento dentro de casa. Algumas famílias, e eu percebi na fala da mãe ali, quando ela disse que é momento de lavar louça, mas não, você vai fazer lição. Talvez na rua dela ela seja a única a fazer isso. E por que não dá valor ao conhecimento? Pessoas se apegam a uma série de coisas, a religiões, a partidos, a dogmas, enfim, mas é só o conhecimento que traz a cura realmente para essas pandemias que nós estamos tendo aí, como tivemos outras, né? Peste negra, H1N1 e agora do coronavírus. Só nesses momentos que as pessoas se percebem literalmente cativas na mão do conhecimento, e que é assim que precisa ser. Nós precisamos ser cativos do conhecimento. Não é cativos cativo da doutrina, não é cativo das crenças limitantes. Nós temos que ser cativos do conhecimento, seja ele qual for. O garoto lá que gosta de ler a poesia, a menina que vai estudar a história do balé, que vai aprender balé, mas é só o conhecimento. E por que o jovem vai? Porque ele ainda não despertaram nele dentro de casa do conhecimento, do poder que tem o conhecimento. Aí provavelmente você vai pensar, mas a escola também não faz isso. Mas ele passa a ser quando ele tá lá com 6, 7 anos, né? Já passou aí uma parte da maturação, ele já percebeu a vida, ele já conheceu muito da vida. E nós não temos isso, na maioria das vezes, dentro de casa. E quando se fala de conhecimento, sentar à mesa, né, na hora do jantar, na hora do almoço, do café, para falar de conhecimento. Olha, saiu na Times, a USP lançou um novo artigo, ficou sabendo que o pesquisador tal descobriu isso. Não se fala. Se fala quando o professor manda lá fazer um trabalho de pesquisa, e só aquele momento. Não se vê mais jornais dentro de casa. E algumas pessoas vão dizer, mas porque tem internet, porque tem a televisão. Sim, mas não dá para ler o Estadão, o The New York Times, uma página de internet. Saiu o ranking, né, dos brasileiros. Quantas pessoas acessavam páginas de esporte? Na maioria das vezes é a UOL para ver as notícias que falam da Globo, como por exemplo esses programas reality show. Isso não é conhecimento. E é por isso que as pessoas se perdem. Quando eu entro lá na frente na sala de aula, eu falo de conhecimento, porque ninguém disse para ele em anos anteriores o que é conhecimento. Que conhecimento salva da pobreza, eu te salvo da miséria, eu te tiro do poderio de um patrão carrasco, de uma sociedade impura, de um governante que merece ser tirado do poder. É só o conhecimento que faz isso, não é pessoa com espada, não é pessoa com martelo. São pessoas que vão para o parlamento, são pessoas que vão para frente das assembleias e não gritem palavras de ordem, elas gritem a Constituição, né? Gritem o estatuto lá do seu estado, o estatuto que rege a sua prefeitura, a sua escola, pessoas que se unem ao sindicato, mas sabendo o real valor do que é sindicalizar, né? O que é você dar parte do seu salário para as pessoas brigarem, para que você possa dar mais um passo à frente sem
ser punido. A gente sabe que é um momento de pandemia, sabe que é um momento de isolamento social, mas por que o meu governo pode decretar que as vias têm que ser fechadas e eu preciso obedecer? Onde é que estava escrito isso? Né? E só quem esclarece isso pra gente é o conhecimento. Eu espero ter dirimido aí um pouco da sua dúvida, mas como você falou, é uma conversa bem ampla. O Danilo falou sobre educar se colocar para fora. Eu queria saber como a gente pode colocar para fora, estar para fora para aprender junto também. Nesse momento, a internet ela abre horizontes? E só complementando, considerando tudo o que foi falado, que medidas vocês acham que podem ser tomadas tanto pelo poder público como pela sociedade para proporcionar uma educação de qualidade, popular e acessível para todas as crianças e adolescentes, mesmo em tempos de crise? É difícil, porque se a gente for pensar toda a situação de todas as pessoas, as carentes, as que têm contato com a internet, as que não têm contato com a internet, é muito difícil, entendeu? Ainda mais em época de crise, para você conseguir dar uma educação de qualidade para todo mundo. Mas, eu tenho os privilégios para dar para os meus filhos, mas assim, eu também conheço gente que não tem uma televisão, então eu não tenho como falar por essas pessoas, entendeu? Pelos meus filhos, eles conseguem ver uma aula online, uma aula pela televisão, entendeu? Conseguem ir até a escola é do lado da minha casa. Agora, tem pessoas que têm que andar quilômetros, têm que andar... Às vezes já chegam até na escola até desanimadas para estudar, como eu conheço várias aqui na nossa região, porque tem que andar no barro, que nem a rua não é asfaltada, e fica difícil você ter uma educação de qualidade, entendeu? Sendo que você não consegue nem dar um transporte para uma criança nessa situação. E eu não acredito também que uma aula só dentro de sala de aula, você escrevendo na lousa e a criança copiando, seja uma aula de qualidade. Eu acho que tem que ter muita prática também. Muitas escolas aqui em Parelheiros não tem... Eu tive o privilégio na minha época de ter laboratório de química na escola. Aqui em Parelheiros eu não vejo isso. A escola da minha filha não tem uma biblioteca decente. E olha que é uma escola de nome na região, que é o Leda, que até apareceu várias vezes na Globo, e não tem uma biblioteca para as crianças terem uma sala de leitura legal. Minha filha reclama muito disso, que a minha filha lê muito. O educar é realmente, né, levar, né, tirar para fora, né, conduzir ao conhecimento. E como fazer isso em época de pandemia, em época de isolamento social? Se a internet é uma boa ferramenta, nesse momento a internet é uma boa ferramenta sim, mas eu não creio que seja a única. Neste momento de pandemia, eu acredito que as aulas poderiam ser muito mais nesse estilo de que está sendo essa conversa aqui da gravação desse podcast, né? Não precisaria ser simplesmente as aulas, né, gravadas com aqueles temas exatos, né? Porque educar é muito além disso. Eu não preciso destrinchar lá o mapa mundi para a criança para que ele entenda como se perceber naquele mapa, né? Como se vê naquele mapa. Eu posso explicar para ele como eu analiso a cidade de São Paulo, por exemplo, e em uma tarefa posterior, qualquer outra pessoa pedir para ele analisar o mapa lá da Europa, o mapa da Ásia, ele vai saber destrinchar isso com maior segurança. E o conduzir para fora, né? Não é essa coisa de abrir a porta e ganhar o mundo. É uma coisa mais do interior para o exterior do ser humano, né? Se auto-perceber, se auto-conhecer e saber quais as verdadeiras aptidões que nós temos, né? A pessoa que tem uma boa oratória. Alguém comentou aqui de um rapazinho aí que disse que a mãe era cozinheira, não estava ensinando ele porque não era professora, né? A mãe cozinheira, com as manias de cozinheira, ela pode ensinar e educar e muito, né? Você conseguir fazer a criança entender de que o ovo só dentro da água, ele não vai sair de lá cozido, você não consegue quebrar a casca, você precisa aquecer, pode tirar 1001 conhecimentos para essa criança, né? Então se educa mesmo dentro de casa, como eu disse na fala anterior. O educar é chamar a pessoa para se perceber o interior relacionado ao redor, né? Por que o ar-condicionado lá tá ligado no frio quando todo mundo tá no calor, né? Ou por que eu ligo o meu ar-condicionado no calor quando o mundo todo tá gelado no inverno? A criança precisa se perceber, o adolescente. Isso é educar, né? Conduzir ao conhecimento, à percepção de tudo que tá à volta, para que serve, onde é utilizado e como ser utilizado. Agora, que a internet é uma boa ferramenta para isso, é óbvio, né? Não tem como você dizer que não, vamos abolir a internet, vamos boicotar a internet que o governo está mandando, o sinal que está mandando, seria ilógico. Agora, o ideal é que a internet fosse para todos. E eu penso que, acima de tudo, políticas públicas seria a regionalização do ensino, né? Não ter várias escolas. A mãe dos alunos comentou sobre o transporte, então ter uma escola territorial, centralizada, de acordo com a região, e os transportes
transporte, levar todas aquelas crianças para uma única escola. Não pode se ter essa coisa fragmentada. Quem é do Imbura estuda no Imbura, quem é do Marcilac estuda no Marcilac, quem é do Parelheiros estuda no Parelheiros. Não. Se todos sofrem as mesmas adversidades desse sistema. Então, por que não nós não termos uma escola grande, estruturada na região do Imbura, na região do Parelheiros, e que, com base em políticas públicas, transportem essas crianças para que eles tenham o mesmo ensino no mesmo local, uma vez que eles são da mesma região. Para que quando saírem dessa região, acessarem o ensino superior, né? Mas o meu ensino médio não me deu essa estrutura. Mas o meu ensino médio deu. Na sua escola tinha laboratório, na minha não tinha. Mas a minha tinha biblioteca, essa não tinha, né? Então, para que não se segregue os já segregados, eu não sei se esse é o termo certo, eu tenho certeza que não. Aquela coisa do governo dividir para governar, eu tô sendo claro, né? Para que a gente não separe as pessoas que já estão separadas de um meio, né? De um determinado meio. Por exemplo, você jogar uma pessoa que seja escravizada, né? Com um pouco mais de cultura e tenha acessado a liberdade, você jogar no meio dos escravos cativos. Ali você vai separar? Claro que você vai separar. Você vai causar discrepância? Claro que vai, mas são todos escravos. Aí alguém vai dizer, mas ela foi liberta, mas ela deixou de ser escravo, né? Os anos anteriores dela foram apagados? Não sei se está claro a analogia, né? Eu tentei pensar em algo melhor para elucidar essa fala. Não se pode separar mais, não se pode mais arruinar, porque as fragilidades da nossa região já são muitas, já são grandes. Então precisa de políticas públicas contundentes. Não dá mais para você achar que asfaltar a rua no entorno da escola é uma política pública. Isso não é uma política pública. Não dá mais para você achar de que foi coberto o ponto de ônibus aonde para o ônibus escolar. Nossa, olha que políticas públicas, o nosso imposto está sendo bem usado, né? Foge quilômetros-luz da realidade do que é políticas públicas, tá? Bem interessante essa visão de deixar bem regionalizado. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Concordo bastante com o que a Adri falou sobre que escolas têm, escolas não, mas medidas que a sociedade pode tomar e que o poder público, eu acho que eu falo bastante disso, mas também é bem abrangente, né? O poder público devia tomar milhões de iniciativas e para que isso possa ser sanado. E também essa quebra que foi de estamos tendo aula como desde do século passado, agora vamos mudar totalmente para uma coisa que no Brasil nunca tinha sido estudada, para a gente ter uma aula à distância. Então, assim, acho que enquanto sociedade a gente tem que se organizar aos nossos, conversar e falar assim, os seus filhos estão estudando? Você já perguntou para eles qual foi a matéria? Eu vi que tem algo interessante. Eu acho que é muito mais presente, assim, muito mais forte quando um colega seu vem falar, você viu que matéria interessante que saiu em tal lugar, pra você, do que algo de fora vir falar isso. Então, a nossa organização de sociedade é muito individualista. Se a gente se enxergar como um todo e a gente ajudar um ao outro, vai ser de uma forma diferente e mais fácil de passar por essa situação tão difícil. Veio um pensamento aqui agora sobre centralizar, que eu acho que as coisas já são bem centralizadas. Eu também não vejo uma solução para isso, porque quando você pega e coloca num determinado lugar, uma escola muito grande, vai ser muito bom que aquela escola provavelmente vai ter muito mais suporte do que as outras, mas isso para mim agravaria a situação de uma pessoa que tá muito mais distante. Mesmo que a ela seja garantido o transporte e tudo mais, ela vai demorar mais tempo do que a outra pessoa para chegar na escola e para chegar em casa. E isso já acontece com a gente. A gente mora aqui e pra gente ir trabalhar lá no centro, a gente demora horas, porque são centralizadas as coisas, as, entre aspas, oportunidades. Então, eu não vejo uma solução para isso, só se esse centralizar fosse a cada bairro, porque assim, se for centralizar a cada distrito, ou a cada subprefeitura, Parelheiros do Marcilac corresponde a 1/4 da cidade de São Paulo. Então, mesmo assim, a gente, mesmo centralizando, estaria separando as pessoas de alguma forma. Eu achei muito curioso isso que o Danilo falou, referente à cozinheira, né? Eu lembrei que minha mãe é pedagoga e ela fala que o Paulo Freire, ele tem essa perspectiva, né? A alfabetização de uma pessoa que trabalha como pedreiro começa com a palavra tijolo, começa com a palavra pá, começa com a realidade daquela pessoa, né? E aí eu sinto que isso é uma discussão de muito, muito mais profunda, né? De que a gente tem que entender de onde parte a educação e de onde as pessoas partem. Eu fiz uma pesquisa
casa, e segundo o CETIC de 2018, 42% da nossa população tem computador em casa. E isso se agrava quando as famílias têm menos de 2 salários mínimos, ou em áreas rurais que o acesso à internet é restrito. Levando em conta que Parelheiros corresponde à população com menor concentração de renda e que a gente é uma área rural, a gente é atravessado por isso de uma maneira muito direta, né? Então, acho que pensar nisso, nesse debate para o nosso território, com viés do nosso território, é algo muito urgente também, para entender e para compreender formas e possibilidades de mudança, né? Então é isso. Mais uma vez, uma das conclusões que temos é que o coronavírus agrava ainda mais as desigualdades e os problemas sociais. É uma missão gigantesca traçar soluções palpáveis e possíveis para as questões faladas, mas um bom começo é levantarmos essas reflexões e fazer com que elas cheguem ao máximo de pessoas possíveis. Adriana, Danilo, Davi, querem fazer uma fala de encerramento? Eu quero agradecer pela oportunidade que vocês me deram de participar. É só fazer uma fala comparativa com relação à questão do computador, que também tem a questão do interesse pessoal, do interesse de cada um, né? As pessoas precisam participar do meio social que elas estão, e na maioria das vezes para o jovem em escola. Então, também tem a questão de preferirem muito mais um smartphone na mão do que um computador, né? Grandes são as lacunas de pesquisa e de informes que a gente pode tirar dessa pesquisa que ela nos informou. Mais uma vez, muito obrigado. Eu também agradeço a oportunidade. Queria deixar aqui, uma coisa que eu falei desde o início, que é a saúde e a educação, ela tem que ser sempre em primeiro lugar. E esquecer essa coisa que eu ouço muito nas periferias. E muitos pais falam para os filhos, e olha que eu lido com muitos jovens, essa coisa de falar para o filho, você é da periferia, você não vai para lugar nenhum. Isso aí já desmotiva a criança a estudar e ir para frente. Educação e saúde tem que ser sempre em primeiro lugar. Obrigada, gente. Eu curti muito o papo e eu acho que a gente discutiu bastante coisa aqui e que mesmo assim muita coisa ficou aberta pra gente discutir, porque a gente vai cavando e a gente acha mais coisa pra cavar e a gente vai chegando, cada vez a gente vai descascando mais a que a gente não consegue chegar na essência, porque as essências são muitas. Eu também queria agradecer pela presença de vocês, eu curti muito como se deu. Até um próximo papo. A vinheta da vez foi na voz do Rap Game, um grupo de rap criado por 2 irmãos adolescentes, Érica e Marcos, e retrata o dia a dia dos jovens da periferia. Começaram a cantar em 2015 e desde então vem se destacando no cenário do rap nacional, com ideias positivas e levando autoestima para essa juventude. Fortaleça o corre dos artistas periféricos. Segue lá, @rapgame 2.0 oficial. Estudar, 1, 2, 3, vamos lá. Preparo o meu caderno pra lição eu copiar. Material arrumado, adesivo descolado, tudo limpo, organizado, tô pronta pra começar. A matéria é meio chata, mas tenho que aprender tudo. O que eu aprendo hoje eu uso no meu futuro. Queria estar em casa vendo televisão ou jogando videogame junto com os meus irmãos. Mas a vida da gente não é só brincadeira. Eu fujo da preguiça, não tampo só com a peneira pra poder me... Eu quero agradecer a todas e todos que estão nos ouvindo e aos participantes desse episódio. Muito obrigada. Se cuidem, quem puder fique em casa e até mais.